Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje novamente para orar por você, para te trazer uma palavra de ânimo e hoje eu tenho certeza, milagres vão acontecer. Eu quero contar um pouco da minha vida, da transformação que Deus fez comigo, para te mostrar que Ele também pode fazer na sua vida. Amém? Você não é diferente de mim e a porta da graça está aberta para quem quiser entrar. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você entrou aqui neste vídeo e está com o coração triste, abatido, precisando de um milagre, não se desespere, não desanime, creia que o Senhor está agindo na sua vida, tudo está debaixo do controle dele e eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação e eu quero aproveitar também e te convidar a se tornar membro aqui do canal. Se você prestar atenção aí embaixo do vídeo, do lado do botão inscrever-se, tem um botãozinho chamado Seja Membro. Assim que você puder, clique nesse botão para você conhecer mais. Esta área de membros é um local onde eu escrevo mensagens para a comunidade. Ontem mesmo eu respondi uma dúvida muito importante. E o propósito dessa área de membros é para que você possa ajudar instituições de caridade apoiadas por mim. São instituições que realmente fazem a diferença, elas são cristãs e por isso não levam somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual, tá bom? Você pode fazer parte desta obra maravilhosa e transformar vidas com valor simbólico, mas que com certeza fará a diferença. Amém? Irmãos, para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler com vocês uma passagem que está na segunda carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte: O Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo está contando a experiência que ele teve com Deus, e todos nós sabemos que o apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de transformação de vida em toda a Bíblia. Ele passou de perseguidor de cristãos para se tornar um pregador do Evangelho, um dos maiores líderes cristãos até os dias de hoje, e ele é um modelo a ser seguido por todos nós que entregamos a vida para Jesus. Mas existia algo na vida de Paulo que incomodava ele muito. A Bíblia não diz exatamente o que era, mas nós sabemos que era algo que machucava tanto o coração dele que ele chegou a pedir 3 vezes a Deus para tirar esse espinho da vida dele. Mas a resposta do Senhor para o seu pedido foi não. E Deus teve um motivo para não responder à oração de Paulo. É que é por meio daquela fraqueza que o poder do Senhor estava sendo aperfeiçoado. Deus estava aumentando o poder na vida dele, no seu ministério. E assim que Deus explicou isso para ele, Paulo entendeu de uma maneira tão forte que ele não reclamou, tanto é que ele disse que agora se alegraria. Ou seja, ele sentiria prazer e felicidade mesmo nas piores circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo conseguiu enfrentar perseguições, angústias e necessidades ao longo da sua vida como apóstolo, sem perder a sua fé em Jesus. Paulo aprendeu a ver a sua fraqueza como uma oportunidade para glorificar ao Senhor, uma oportunidade para pregar o Evangelho, e ele chegou até mesmo a dizer que ele se orgulhava das suas marcas, das suas feridas, porque aquilo mostrava que ele estava sendo participante dos sofrimentos de Cristo. E além dele começar a sentir prazer de saber que estava atendendo à vontade do Pai, ele usava aquelas suas fraquezas, as suas dificuldades, para fortalecer a fé dos outros cristãos. Ao compartilhar as suas lutas, a sua dependência em Deus, Paulo incentivou muitos cristãos e incentiva até hoje a permanecermos de pé. E eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. Se você conhece o meu testemunho de vida, você sabe que eu não tive uma adolescência muito fácil, eu não conhecia Jesus e até os meus 18 anos eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia nada sobre a palavra do Senhor. E como eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha o conhecimento da palavra, aos 13 anos de idade eu comecei a sair para o mundão afora,
Eu saía nos finais de semana e eu ficava até de madrugada bebendo muito, eu fumava bastante, cheguei a mexer com drogas e, se isso não bastasse, eu gostava muito de esoterismo. Tudo que era voltado para o ocultismo eu gostava. Então, dentro do meu armário, eu tirei todas as roupas que eu tinha e eu construí ali um altar. Ali tinha caveira, ali tinha velas acesas, ali tinha gnomos, bruxos, fadas. Irmãos, eu gostava de tudo que era voltado para o ocultismo. E eu então mudei o meu visual e na minha adolescência eu comecei a usar roupas escuras, as minhas roupas tinham que ser roupa rasgada, tinha que ser tudo preto, e eu comecei a pintar as unhas de preto, eu deixava elas crescer e coloquei 8 brincos nas orelhas. E foi então que, quando eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu abandonei todo o meu passado. Eu abandonei aquela vida de vícios, de pecados, e eu joguei fora todas as imagens que eu tinha, aquelas imagens de gnomos, de bruxos. Eu passei a me vestir melhor, parei de pintar as unhas e eu deixei de usar os brincos. Mas uma coisa que é interessante é que esses brincos que eu usava nas orelhas eram na verdade piercings. E por causa disso, o furo nas orelhas eram maiores. E é interessante que esses furos permanecem até hoje. Se eu tentar furar aqui a minha orelha, com certeza o brinco vai passar. Eu não vou fazer isso, mas é interessante que esses furos, eles sempre me lembram de onde Deus me tirou. Toda vez que eu olho no espelho e eu vejo esses furos na orelha, eu me lembro daquela passagem da Bíblia de 2 Coríntios capítulo 5, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então são apenas cicatrizes na minha pele para me lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Ele me curou, me transformou. Eu não sei quais são as cicatrizes que Deus deixou na sua vida, mas tudo isso é importante para que você se lembre que um dia você não pertencia a Deus, um dia você estava perdido e você foi achado. E o apóstolo Paulo dizia que ele sempre se orgulhava ao ver as marcas no seu corpo. No caso dele, eram marcas de sofrimento, marcas das chicotadas que ele tomou, dos apedrejamentos. O apóstolo Paulo sofreu bastante e ele sempre usava as dores do passado, a sua cegueira espiritual que ele tinha, para encorajar agora os irmãos a não agirem na desobediência assim como ele agiu. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente tem vergonha do passado, mas Deus quer usar essas dificuldades, as vergonhas do pecado, as tristezas do mundo, para que a gente encoraje outras pessoas. E talvez você esteja passando por momentos difíceis e agora você fica se perguntando: mas por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor quis que eu passasse por tudo aquilo? Irmãos, eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu te falo: Deus permite tudo isso para fortalecer a nossa fé, para que a gente tenha um caráter transformado, para que Deus nos ensine a caminhar pela fé e não por aquilo que a gente vê. E uma coisa que nós devemos ter certeza é que todas essas provações, elas não duram para sempre. Todo deserto que você passa, um dia vai chegar ao fim. E é por isso que a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que o servo de Deus passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. E isto quer dizer que as situações difíceis que você está passando hoje, amanhã já não existirão mais. Amém? Por isso, continue caminhando, não abandone a sua fé em Jesus. Você pode estar passando por um vale hoje, você pode estar no fundo do poço, mas Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai renovar, vai restaurar a sua vida, a sua fé. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu sei que muitos de vocês que ouviram um pouquinho aqui do meu testemunho se sentiram mais encorajados, porque se Deus fez comigo, vocês começaram a acreditar que Deus pode fazer na vida de vocês. Irmãos, eu não tenho dúvidas, se vocês continuarem ouvindo a palavra do Senhor aqui no meu canal, todo dia de manhã, à noite, e continuar orando comigo, Deus vai te fortalecer cada vez mais. Não há nada tão difícil que Ele não possa resolver, e Ele vai fazer uma obra tão linda que você vai vir aqui testemunhar. Eu já vi muitos testemunhos aqui de curas milagrosas, de milagres financeiros, de portas que se abriram onde não havia mais saída. E eu tenho certeza que com você não será diferente. Amém? Então nós vamos orar agora, mas depois que acabar essa oração, não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante, de apenas 1 minuto, que eu tenho certeza que vai te dar uma nova direção, tá bom? Então nós vamos orar e fique comigo até o final. Aleluia! Vamos buscar ao Senhor, irmãos. Glória a Deus.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento, com um coração tão grato, tão agradecido, Pai, porque o Senhor mudou a minha vida. Não é uma história inventada, Pai. Tudo que eu já passei, Pai, eu venho contando aqui no meu canal. Cada experiência, cada frustração, cada dificuldade, eu gosto de compartilhar com os meus irmãos, porque eu sei que o Senhor opera através de testemunhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer porque as pessoas que estão me ouvindo agora chegaram aqui neste vídeo com o coração triste, abatido, ansioso e agora o coração já está melhor. Pai, eu não tenho dúvidas de que isso é o agir do Senhor, é o poder sobrenatural do Espírito Santo. E eu venho Te pedir, Pai, que este poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos venha também trazer vida ao que estava morto. Oh Deus, essas pessoas que estão agora me ouvindo estão precisando tanto, meu Pai, de uma direção. Parece que nada tem mudado na vida deles, pelo contrário, parece que as situações estão só piorando. Mas Senhor, nós não vamos deixar de olhar para Jesus. Nós cremos que a nossa fé está baseada no autor e consumador de todas as coisas, que é Jesus Cristo. E Jesus está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é no nome dele que nós mandamos embora toda perturbação, toda opressão maligna. Nós não aceitamos nenhuma obra do diabo contra nós. Em nome de Jesus, Satanás, bate em retirada. Você não tem poder contra a nossa família, contra a nossa vida. Você é um mentiroso, um enganador, e nós não temos parte com você. Por isso caia por terra em nome de Jesus todos os planos contrários à vontade do Senhor para nós. Nós repreendemos toda doença, todo problema, todo monte que se levanta contra nós. Em nome de Jesus, nós cancelamos todo plano de maldade, toda inveja, todo ciúme, todo olho gordo. Nós cancelamos e rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor manifesta o Teu poder na nossa fraqueza. Pai, muitos que estão me ouvindo agora estão fracos, debilitados, sem esperança. Por isso eu Te peço, Senhor, que assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, faça também conosco, ó Deus. A Tua graça nos basta, ela é suficiente para nós. E por isso nós nos achegamos a Ti com fé, crendo que o Senhor está nos fortalecendo a partir de agora. Pai, nos dê um dia vitorioso, um dia de bênçãos, e que o Senhor nos livre de toda notícia pessimista, notícias de derrotas, e que a gente possa fortalecer a nossa fé no Senhor, que a partir de hoje, meu Pai, nós vamos preencher a nossa mente somente com pensamentos bons, pensamentos que alimentam a nossa fé, e que dos nossos lábios, ó Pai, só saiam palavras de bênçãos e não de maldição. Pai, nos perdoe pelas vezes em que reclamamos, pelas vezes em que falamos mal do irmão, da irmã. Pai, em nome de Jesus, que dos nossos lábios só saiam profecias, palavras proféticas, de bênçãos e de vitórias. E neste momento, eu como ministro do Evangelho, eu ministro a paz, a bênção, portas abertas sobre todos que estão me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro a cura, a libertação e a direção do Senhor. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor está abrindo caminhos à nossa frente agora. Eu creio, meu Pai, que alegria vai vir no coração de muitos que estão me ouvindo. Corações que estavam tristes, onde nada dava certo. Eu profetizo que a partir de agora as coisas vão começar a fluir. Pessoas que estavam desempregadas receberão trabalho, começarão a produzir. Pessoas que estavam de cama começarão a se levantar pela fé e não aceitarão mais as acusações, as mentiras e os enganos de Satanás. Em nome de Jesus, meu Pai, visita esta pessoa agora, com os Teus anjos e com a Tua luz divina. Em nome de Jesus, que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91.
Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos.
O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar.
Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo
e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.